Olá, seja muito bem-vindo. Pronto para mais uma viagem ao desconhecido? Antes de começar, ficaria feliz de saber de onde está assistindo e a que horas. Agora se acomode, coloque o fone e tente não ser dominado pelo medo. Eu conheci Eva quando tínhamos 16 anos. Estudávamos na mesma escola, mas só começamos a conversar depois que fomos colocados no mesmo grupo de um trabalho de biologia. Era para ser algo simples, só um projeto escolar, mas eu me vi completamente encantado por ela. Eva era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Enquanto eu era reservado, meio tímido, ela era expansiva, cheia de energia, sempre com uma piada pronta. Parecia que a vida girava em torno dela, como se o mundo ficasse um pouco mais vibrante só por tê-la por perto. Nos tornamos amigos rapidamente. Passávamos os intervalos juntos, trocávamos mensagens até tarde da noite e, quando percebi, eu já estava completamente apaixonado. No começo, achei que nunca teria chance com ela. Eva era daquelas pessoas que pareciam destinadas a algo grande. Alguém que não se prenderia a uma vida comum. Mas, para minha surpresa, um dia ela me beijou. Foi em uma festa na casa de um colega, quando estávamos sozinhos na varanda. Eu congelei, sem saber o que fazer. E ela apenas riu, dizendo que já estava esperando que eu tomasse uma atitude. A partir daquele momento, nos tornamos inseparáveis. O namoro seguiu naturalmente. Passamos pelo vestibular juntos, entramos na faculdade ao mesmo tempo e, antes mesmo de terminarmos os cursos, já falávamos em casamento. Eu nunca tive dúvidas de que queria ficar com Eva pelo resto da vida. Ela era minha melhor amiga, minha companheira para tudo. Casamos pouco tempo depois de nos formarmos. Foi uma cerimônia simples, sem luxo, do jeito que ela queria. Para mim, bastava tê-la ao meu lado. Os primeiros anos foram exatamente como eu imaginava. Nos mudamos para um apartamento pequeno, dividíamos as tarefas e, mesmo com as dificuldades financeiras do começo, éramos felizes. Eva tinha essa capacidade de transformar qualquer situação difícil em algo suportável, sempre enxergando o lado positivo das coisas. Depois de alguns anos, tivemos nossa primeira filha, Valéria. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eva foi uma mãe incrível desde o primeiro instante. Ela tinha uma energia inesgotável. Passava horas brincando com Valéria, inventando histórias, enchendo a casa de risadas. 3 anos depois, veio Indira e nossa família estava completa. Durante muito tempo, eu achei que tínhamos a vida perfeita. Claro, havia desafios, como em qualquer casamento, mas nunca algo que parecesse ameaçar nossa felicidade. Eva continuava sendo aquela mulher cheia de vida, espontânea, que iluminava qualquer ambiente. Eu me sentia sortudo todos os dias por tê-la comigo. Só que, com o passar dos anos, comecei a perceber mudanças sutis. Pequenas coisas que, no início, pareciam insignificantes. Eva ficava irritada com mais facilidade. Tinha momentos de impaciência que não combinavam com seu jeito leve de ser. No começo, achei que era o cansaço da maternidade, a rotina puxada, as preocupações do dia a dia, mas os episódios se tornaram mais frequentes. Às vezes, ela chorava sem motivo aparente. Dizia que se sentia sufocada, que precisava de um tempo para si. Eu tentava ajudar, mas não sabia como. Com o tempo, as explosões de humor começaram a se tornar mais intensas. Eva se fechava, ficava dias em silêncio, depois voltava ao normal, como se nada tivesse acontecido. Havia momentos em que parecia a mesma mulher de quem me apaixonei, mas em outros eu mal a reconhecia. Por mais que eu tentasse entender, por mais que eu perguntasse, ela nunca falava muito sobre o que estava sentindo. Dizia apenas que estava passando por uma fase. Eu queria acreditar nisso.
Queria acreditar que tudo voltaria ao normal, mas no fundo, algo me dizia que aquilo era só o começo. O que parecia uma fase acabou se tornando parte da nossa rotina. Eva ficou cada vez mais ansiosa, mais desconfiada. Às vezes, chegava a ser irracional. Questionava coisas sem sentido, implicava com detalhes insignificantes. Começou a duvidar de mim por coisas absurdas, como se eu estivesse escondendo algo. No início, tentei lidar com paciência. Eu sabia que ela não estava bem e queria acreditar que tudo aquilo era fruto do estresse, do cansaço acumulado. Mas, com o tempo, a situação se tornou sufocante. Era como se qualquer coisa fosse um gatilho. Um atraso no trabalho se tornava motivo para discussões intermináveis. Se eu mexesse no celular perto dela, logo vinha uma pergunta atravessada, seguida de um silêncio pesado. E então, sem aviso, vinha o choro. As crises se tornaram mais frequentes. Eva oscilava entre momentos de apatia e surtos de raiva. Algumas vezes, simplesmente parava de falar comigo, me ignorava completamente por dias, como se eu fosse um estranho dentro da nossa própria casa. Quando voltava ao normal, fingia que nada tinha acontecido. Como se as brigas, as lágrimas, as palavras pesadas nunca tivessem sido ditas. Eu tentava conversar, tentava entender o que se passava na cabeça dela, mas ela sempre se esquivava. Só estou cansada, dizia. Isso vai passar. Mas não passou. O momento em que percebi que algo realmente grave estava acontecendo foi quando cheguei em casa e encontrei Eva sentada no chão do banheiro, com os pulsos cortados. O sangue manchava a cerâmica branca, escorrendo lentamente, e ela me olhava sem expressão, como se estivesse longe dali. Eu congelei por um segundo antes de correr até ela. Pressionei toalhas contra os cortes, chamei uma ambulância. Tentei manter a calma por causa das meninas, que estavam no quarto e não faziam ideia do que estava acontecendo. No hospital, Eva não disse nada, não tentou se justificar, não chorou, não demonstrou arrependimento. Apenas ficou lá, deitada, encarando o teto. Quando os médicos perguntaram se ela queria falar com um psicólogo, ela recusou. Quando eu tentei perguntar por quê, ela se irritou. Disse que eu estava exagerando, que foi só um momento ruim, que não aconteceria de novo. Mas aconteceu. Depois disso, ela começou a se perder de vez. Parecia que estava sempre à beira de um colapso. As olheiras profundas mostravam que não dormia bem, e a forma como seus olhos corriam pelo ambiente denunciava um medo constante, como se estivesse sempre esperando que algo ruim acontecesse. Passou a beber com mais frequência, sempre escondida, achando que eu não percebia. Eu percebia, assim como percebia os cortes que continuavam aparecendo em seus braços e coxas. Eu já não sabia mais o que fazer. Tentei convencê-la a procurar ajuda profissional, mas ela se recusava. Dizia que não era louca, que podia lidar com aquilo sozinha. E então, como se as coisas já não estivessem ruins o suficiente, vieram as mortes. Primeiro, o avô dela. Era um homem que Eva sempre admirou. Alguém que fez parte da sua infância, que a ensinou a andar de bicicleta e a consertar coisas. Quando ele morreu, Eva desabou. Mas eu achei que, com o tempo, ela conseguiria lidar com o luto. Só que, poucos meses depois, a mãe dela faleceu. Dessa vez, Eva não chorou, não gritou, não disse nada. Apenas se trancou no quarto e ficou lá por 2 dias inteiros, sem comer, sem sair, sem sequer olhar para mim ou para as meninas. Quando finalmente saiu, era como se algo dentro dela tivesse morrido também. E então, menos de 1 ano depois, a avó dela se foi. Foi o golpe final. A mulher que a criou, que a ensinou a cozinhar, que a ninava quando criança. Quando recebemos a notícia, Eva riu. Um riso seco, sem emoção, sem sentido. E então olhou para mim e disse: "É isso, todo mundo foi embora." Foi quando entendi que eu já não tinha mais a Eva que conheci.
Depois disso, qualquer resquício da mulher que eu amei desapareceu. Eva se tornou um fantasma dentro de casa. Passava horas olhando para o nada, ignorava as meninas, mal falava comigo. Quando falava, eram frases curtas, monossilábicas. Ela dormia pouco e, quando dormia, tinha pesadelos. Gritava no meio da noite, se debatia e, quando eu tentava acordá-la, ela me empurrava, assustada, como se não me reconhecesse. A relação começou a se deteriorar de vez. Não havia mais diálogo, não havia mais carinho, não havia mais nós. Apenas um peso constante no ar, uma angústia silenciosa que nos esmagava a cada dia. As brigas se tornaram inevitáveis. No começo, eu ainda tentava ser paciente, tentava entender, mas com o tempo fui me desgastando também. Eu trabalhava o dia inteiro e, quando chegava em casa, encontrava Eva completamente ausente ou, pior, explosiva. Algumas vezes gritava comigo na frente das meninas. Outras simplesmente se trancava no quarto e não saía nem para comer. Até que, um dia, eu percebi que não dava mais. Foi numa noite qualquer, depois de mais uma briga sem sentido. Eu estava exausto. Eva jogou um copo contra a parede, gritou, me acusou de coisas que não faziam sentido. E então, no meio da discussão, parou de repente e começou a rir. Um riso vazio, desconectado da realidade. Eu a encarei por um longo tempo, sentindo algo dentro de mim se quebrar. Naquele momento, eu entendi que Eva já não era mais Eva, que aquela mulher à minha frente não era a mesma com quem eu casei. Naquela noite, depois que ela adormeceu, sentei no sofá e fiquei lá por horas, olhando para o teto, sentindo um peso no peito. Eu sabia o que precisava fazer. Sabia que não podia mais continuar vivendo daquela forma, que precisava proteger as meninas, que precisava proteger a mim mesmo. A separação parecia ser o único caminho. Mas eu não fazia ideia do que estava por vir. No dia do meu aniversário de 48 anos, tomei a decisão final. Passei semanas ensaiando as palavras, pensando na melhor forma de dizer a Eva que nosso casamento tinha acabado. Sabia que a conversa não seria fácil, que ela reagiria mal, mas nada poderia ter me preparado para o que aconteceu naquela noite. Não quis fazer disso um evento dramático. Depois do jantar, esperei as meninas subirem para o quarto e fui até a sala, onde Eva estava sentada no sofá com um copo de vinho na mão. Ela parecia cansada, distante, os olhos fixos na televisão sem realmente prestar atenção. Meu coração pesava no peito, mas eu sabia que não podia mais adiar aquilo. Então me sentei ao lado dela e disse, com o máximo de calma possível, que precisávamos conversar. Ela riu. Um riso curto, seco. Conversa de aniversário? É isso que eu ganho de presente? Sua voz carregava um tom ácido, mas ainda assim contido. Eu disse que não queria brigar, que só queria falar sobre algo importante. Eva suspirou, revirou os olhos e tomou um gole longo do vinho antes de se virar para mim. Deixa eu adivinhar. Você quer se separar? Ela disse isso com um tom de tédio, como se já soubesse há muito tempo. Balancei a cabeça, confirmando, tentando manter a compostura. Expliquei que as coisas tinham chegado a um ponto insustentável, que eu estava preocupado com as meninas, com ela, comigo mesmo. Disse que eu não a odiava, que queria que ela ficasse bem, que talvez fosse melhor assim para todo mundo. Eva me encarou em silêncio por um longo tempo, os dedos apertando com força a taça. Vi sua expressão mudar, os olhos escurecendo de um jeito estranho, intenso. E então, ela se levantou. O que você quer que eu diga, Robson? Sua voz era baixa, mas carregava um peso que me deixou tenso. Quer que eu concorde? Que eu diga que você está certo? Que eu aceite isso como se fosse mais uma dessas decisões idiotas que você toma sem me consultar? Tentei dizer que não era assim, mas ela me cortou.
Começou a falar rápido, a disparar acusações que não faziam sentido, dizendo que eu queria me livrar dela, que eu nunca a amei de verdade, que estava fazendo isso porque tinha outra pessoa. Quanto mais eu tentava acalmá-la, mais ela se exaltava. A taça voou da sua mão, se espatifando contra a parede, e no mesmo instante ouvi passos apressados no andar de cima. Valéria e Indira desceram as escadas, assustadas. Foi quando tudo saiu do controle. Eva olhou para elas e algo em seu rosto se transformou. Seu olhar, antes tomado por raiva, agora era um vazio gélido, como se uma ideia tivesse acabado de se formar em sua mente. Ela deu um passo para trás, em direção ao aparador onde guardávamos algumas coisas antigas, e, antes que eu pudesse reagir, abriu a gaveta e puxou a pistola que seu avô lhe deixara. O tempo pareceu desacelerar. Eu congelei. Minha mente levou alguns segundos para processar o que estava acontecendo. As meninas ficaram paralisadas no meio da escada, olhos arregalados. Eva segurava a arma com uma firmeza assustadora, a respiração pesada. Se você quer destruir essa família, então vamos acabar com ela de vez. Minha voz falhou quando tentei falar. Pedi que ela abaixasse a arma. Tentei me aproximar lentamente, mas ela apontou para mim, mandando que eu ficasse onde estava. As mãos de Valéria começaram a tremer e Indira soltou um soluço baixo. Eu vi Eva virar a arma na direção delas. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela atirou. O som do disparo foi ensurdecedor. Valéria caiu no mesmo instante, a mão indo para o pescoço, o sangue escorrendo pelos dedos. Indira gritou, um som cortante que ecoou pela casa, e então veio o segundo tiro. Vi minha filha mais nova ser arremessada para trás, caindo com um baque surdo nos degraus da escada. Eu gritei, corri até elas, sem me importar com mais nada. Valéria se contorcia, sufocada, os olhos arregalados de dor e desespero. Indira não se movia. Meu corpo inteiro tremia. O coração batia descompassado e, no meio do pânico absoluto, ouvi o clique seco do cão da arma sendo puxado novamente. Virei a tempo de ver Eva apontando para mim. Havia algo de inumano em seu olhar. Uma calma aterrorizante, como se ela não estivesse realmente ali. Eu levantei as mãos, tentando encontrar qualquer traço da mulher que um dia amei dentro daquela pessoa. Disse que aquilo não precisava terminar assim. Disse que ainda podíamos consertar as coisas. Eva sorriu. Um sorriso pequeno, frio, sem qualquer vestígio de sanidade. Ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse me analisando, como se estivesse decidindo algo. E então, sem dizer uma palavra, virou a arma contra a própria cabeça e puxou o gatilho. O estampido ressoou pela casa. Eva caiu no chão, o sangue se espalhando rapidamente pelo tapete. Seus olhos continuavam abertos, mas não havia mais nada ali. Fiquei paralisado por um momento, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. O cheiro de pólvora ainda impregnava o ar, misturado ao ferro quente do sangue. Tudo parecia irreal, uma cena que eu não conseguia aceitar como verdade. Então olhei para as meninas. Valéria já não se movia mais. Indira também não. E foi ali, no meio da sala destruída, cercado pelos corpos da minha esposa e das minhas filhas, que a realidade me atingiu com toda a força. Minha família estava morta, e eu não pude fazer nada para impedir. A polícia chegou minutos depois, mas para mim parecia que uma eternidade havia se passado. Vizinhos ouviram os tiros e chamaram ajuda, mas era tarde demais. Quando os agentes entraram, eu ainda estava ajoelhado no meio da sala, entre os corpos das minhas filhas, sem conseguir me mexer. Eu ouvi as vozes, os comandos, senti mãos me puxando para longe, mas não reagi. Não lembro exatamente do que aconteceu depois. Minha mente se fechou ali, naquele momento, naquele cenário de pesadelo que nunca mais me abandonaria. Fui levado para o hospital.
mas não tinha nada fisicamente errado comigo. Os médicos tentaram me dar sedativos, mas eu recusei. Eu queria sentir tudo. Queria que a dor me atravessasse, que me despedaçasse, porque era isso que eu merecia. Fiquei dias sem falar, apenas existindo, respirando mecanicamente, sem entender como ainda podia estar vivo depois de perder tudo. O enterro aconteceu em uma manhã nublada. O silêncio no cemitério era absoluto, exceto pelo murmúrio baixo das pessoas ao meu redor. Mas eu não ouvi nada, não vi ninguém. Só conseguia olhar para os 3 caixões enfileirados à minha frente, tentando entender como a minha vida tinha chegado àquele ponto. Quando a terra cobriu o último deles, uma certeza se instalou em mim. Eu deveria ter impedido. Eu deveria ter feito algo. Nos meses que se seguiram, fui questionado pela polícia inúmeras vezes. Não demorou para concluírem que eu não tive culpa, que tudo aquilo foi um surto de Eva, mas dentro de mim, a verdade era outra. Eu falhei. Eu vi Eva se perder e não fiz nada. Eu minimizei os sinais, deixei passar as crises, me agarrei à esperança de que ela melhoraria. E por isso, Valéria e Indira estavam mortas. Passei um tempo internado, mas não adiantou. Psicólogos tentaram me ajudar. Disseram que eu precisava seguir em frente, que o luto era um processo, mas nada do que falavam fazia sentido. Como se segue em frente depois de algo assim? Como se aprende a viver sabendo que, no fim das contas, foi você quem abriu a porta para o inferno? 7 anos se passaram. Hoje, moro sozinho em um apartamento pequeno, longe de tudo e de todos. Não falo mais com ninguém da minha antiga vida. Não porque eles me abandonaram, mas porque eu não permiti que ficassem. As poucas vezes que tentei ter uma conversa normal com alguém, vi nos olhos deles o que eu já sabia. Sou um homem acabado, um espectro daquilo que um dia fui. Ainda vejo Eva em sonhos. Às vezes, ela aparece do jeito que era quando nos conhecemos, sorrindo para mim como se nada tivesse acontecido. Outras vezes, vejo seu rosto manchado de sangue, os olhos vazios, o sorriso frio. Mas as piores noites são aquelas em que vejo Valéria e Indira, suas pequenas mãos estendidas, tentando alcançar as minhas. E eu falhando, sempre falhando. Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Teria prestado mais atenção. Teria lutado por Eva antes que ela se tornasse aquilo. Mas agora não importa mais. O que aconteceu não pode ser desfeito. O que perdi nunca mais poderá ser recuperado. E a única coisa que me resta é continuar vivendo. Por algum motivo, isso me parece o pior castigo de todos. Ei, você, tá assistindo mas não é inscrito? Faz isso não. Dá essa moral aí. Se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e fortalecer nossa comunidade. Pode ser? Para você que já é inscrito, o meu muito obrigado. Vamos ao próximo relato. Mudar de cidade nunca foi fácil para mim. Mesmo sendo uma pessoa extrovertida, sempre senti um certo receio ao tentar me encaixar em novos lugares. Dessa vez não foi diferente. Eu tinha conseguido um emprego promissor em uma empresa de design e estava animada com a ideia de começar essa nova fase, mas a solidão pesava mais do que eu imaginava. As primeiras semanas foram preenchidas por uma rotina solitária entre trabalho e casa. E, no fundo, eu sabia que precisava fazer algo para sair daquela bolha. Foi por isso que aceitei o convite de uma colega de trabalho para um evento social em um bar mais sofisticado da cidade. Não era exatamente o meu tipo de programa, mas parecia uma boa oportunidade para conhecer pessoas e, quem sabe, criar conexões. O lugar era elegante, com luzes baixas e uma trilha sonora agradável, e eu logo percebi que havia feito bem em sair de casa. Conversava animadamente com minha colega quando ele se aproximou. Henrique, o tipo de homem que chama a atenção sem esforço, alto,
bem vestido e com um jeito confiante, mas não arrogante. Ele me cumprimentou com um sorriso discreto e iniciou uma conversa casual, demonstrando um interesse genuíno no que eu dizia. Diferente de muitos que tentam impressionar contando vantagens sobre si mesmos, ele parecia mais interessado em ouvir do que em falar. Isso me cativou de imediato. A conversa fluiu com naturalidade. Descobri que ele trabalhava com restauração de peças antigas e tinha um grande apreço por arte. Falava com paixão sobre o tema, e eu me vi fascinada pela forma como descrevia a história por trás dos objetos com os quais lidava. Havia algo nele que me intrigava, uma mistura de mistério e sofisticação que o tornava ainda mais atraente. Quando a noite terminou, trocamos números e, para minha surpresa, ele mandou uma mensagem logo no dia seguinte. Nos dias que se seguiram, começamos a sair com frequência. Henrique era atencioso e tinha um talento impressionante para me fazer sentir especial. Ele sempre lembrava de pequenos detalhes sobre nossas conversas e fazia questão de demonstrar isso de formas sutis, como me levando a um restaurante que combinava com um gosto específico que mencionei ou escolhendo um vinho que eu havia dito gostar uma única vez. Cada encontro parecia cuidadosamente planejado, como se ele soubesse exatamente como me conquistar. Eu me sentia encantada por ele e pelo jeito como fazia parecer que havia me conhecido a vida toda. A conexão entre nós se intensificou rapidamente. Henrique não era apenas um bom ouvinte, mas também uma presença envolvente. Ele me fazia rir com seu humor inteligente e tinha uma maneira de me olhar que me deixava desconcertada. Tudo nele parecia perfeito. Foi apenas depois de algumas semanas que comecei a notar pequenos detalhes que me deixavam intrigada. Nada que me alarmasse de imediato, mas o suficiente para despertar uma leve inquietação. Ele evitava falar sobre seu passado, desviava elegantemente qualquer pergunta mais pessoal e, sempre que o assunto surgia, respondia com frases vagas, mudando de tema com habilidade. No começo, achei que fosse apenas discrição ou até mesmo um traço de personalidade reservado, mas a curiosidade começou a crescer dentro de mim. Quando finalmente fui à casa dele pela primeira vez, entendi um pouco mais sobre sua fascinação por arte. Seu apartamento era quase uma galeria particular, repleto de esculturas e objetos antigos meticulosamente organizados. As peças eram intrigantes e, ao mesmo tempo, transmitiam uma sensação estranha, como se houvesse algo de inumano na forma como estavam dispostas. Algumas delas pareciam quase reais demais. Mesmo com essa estranheza sutil, não deixei que isso me afastasse. Afinal, todo mundo tem suas excentricidades, e Henrique parecia um homem incrível. Se havia algo desconfortável ali, talvez fosse apenas minha imaginação exagerando. Henrique sabia exatamente o que dizer e como agir para me fazer sentir especial. Ele tinha aquele tipo raro de atenção genuína, como se cada palavra minha fosse importante, como se estivesse sempre registrando tudo o que eu dizia. Nunca esquecia detalhes, e cada gesto seu parecia calculado para me surpreender de forma sutil. Eu podia comentar que estava tendo uma semana cansativa, e no dia seguinte ele aparecia com um café do jeito que eu gostava, sem precisar perguntar. Se mencionava um filme da minha infância, ele o procurava e sugeria assistirmos juntos. Se falava de um lugar que sempre quis visitar, ele logo planejava uma viagem para lá. No começo, achei encantador. Quem não gostaria de alguém que presta atenção nos mínimos detalhes? Mas aos poucos comecei a perceber que havia algo de intenso demais nisso. Ele não apenas lembrava do que eu dizia, mas parecia obcecado por cada aspecto da minha rotina. Perguntava onde eu ia, com quem estava, que horas voltaria e,
Embora sua abordagem nunca fosse ostensiva, era sempre insistente o suficiente para me fazer sentir que precisava justificar meus passos. Quando ficávamos juntos, ele me observava com um olhar analítico, quase clínico, e às vezes fazia perguntas incomuns. Queria saber o que eu pensava antes de dormir. Se eu sonhava muito, quais eram meus primeiros pensamentos ao acordar. Perguntas que pareciam inofensivas à primeira vista, mas que, com o tempo, começaram a me inquietar. As visitas à sua casa se tornaram mais frequentes, e quanto mais tempo eu passava lá, mais percebia que havia algo perturbador naquele lugar. Tudo era impecavelmente organizado, mas de uma maneira que não parecia natural, como se cada objeto estivesse ali por um propósito específico, sem qualquer margem para o acaso. O que mais me incomodava eram as esculturas. Algumas delas retratavam figuras humanas com expressões tão detalhadas que pareciam congeladas no tempo, capturadas em momentos de angústia ou êxtase. Havia também peças de taxidermia, animais preservados com perfeição, olhos fixos em algo que já não existia. Henrique me explicava que eram peças raras, coleções adquiridas ao longo dos anos, mas nunca mencionava de onde vinham. Uma noite, enquanto ele preparava vinho na cozinha, decidi explorar um pouco mais os detalhes do ambiente. Passei os dedos por uma prateleira de madeira escura e notei um livro antigo com uma capa de couro gasta. Puxei-o e, ao abri-lo, vi que não se tratava de um livro comum. Páginas amareladas estavam preenchidas com desenhos anatômicos meticulosos, esboços detalhados de mãos, rostos, músculos expostos. Ao lado de cada ilustração, anotações escritas à mão descreviam cada parte do corpo humano com precisão quase cirúrgica. Meu primeiro instinto foi achar que se tratava de algo relacionado ao trabalho de restauração que ele fazia. Mas a precisão daquelas imagens me deixou inquieta. Fechei o livro rapidamente quando ouvi seus passos se aproximando. Ele entrou na sala sorrindo, segurando 2 taças de vinho, e me entregou uma antes de se sentar ao meu lado. Perguntou, casualmente, se eu estava gostando de passar mais tempo com ele. Assenti, mas senti que ele notou meu desconforto. Ele deslizou os dedos pelo braço do sofá, olhando para mim com aquele olhar analítico que às vezes me fazia sentir como se fosse parte de sua coleção. Em outra ocasião, enquanto jantávamos, ele mencionou algo que me fez hesitar. Falava sobre beleza e como algumas formas de arte eram eternas. Disse que a arte verdadeira não deveria se deteriorar com o tempo, que aquilo que é belo merece ser preservado para sempre. Sua voz era suave, mas havia algo estranho na maneira como ele disse aquilo. Eu quis perguntar o que exatamente ele queria dizer, mas mudei de ideia. Talvez estivesse apenas sendo poético, ou talvez fosse o vinho me deixando mais sensível. Eu tentava ignorar a inquietação crescente, racionalizando que talvez estivesse sendo paranoica. Mas então veio o episódio que mudou tudo. Estávamos assistindo a um filme em sua sala quando precisei ir ao banheiro. No caminho, notei uma porta ligeiramente entreaberta, uma que nunca tinha visto aberta antes. A curiosidade me venceu e eu a empurrei devagar. A luz fraca do corredor iluminou parcialmente o interior e o que vi ali fez meu coração acelerar. O cômodo era menor do que os outros, quase um depósito, mas estava repleto de moldes anatômicos de tamanhos variados, alguns apenas torsos, outros corpos completos em poses estudadas. O que mais me assustou foi o nível de realismo. A pele parecia natural demais, os detalhes dos músculos, das veias, dos olhos semicerrados, não eram simples esculturas. Antes que eu pudesse reagir, ouvi a voz dele atrás de mim, baixa e calma. Você encontrou o meu projeto especial. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu me virei devagar e ele me olhava com aquele mesmo sorriso discreto, como se minha reação fosse exatamente o que ele esperava. Fiquei paralisada por alguns segundos,
incapaz de responder. Henrique continuava parado na porta, sem pressa, como se estivesse me dando tempo para absorver o que eu acabara de ver. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo no silêncio do cômodo. Aos poucos, recuei, tentando afastar a visão daqueles corpos imóveis, mas cada detalhe parecia gravado na minha mente. O brilho opaco da pele, as expressões preservadas, o trabalho minucioso que os transformava em algo que não parecia nem vivo nem morto. Henrique inclinou a cabeça ligeiramente, analisando minha reação. "Você não precisa ter medo", disse ele, em um tom que parecia querer me tranquilizar, mas que só tornava tudo ainda mais aterrorizante. "Eu ia te mostrar na hora certa." A bile subiu à minha garganta. Minha mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação racional para aquilo. O que é isso? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Ele sorriu, como se minha pergunta fosse ingênua. Arte, preservação da beleza. O tempo destrói tudo, mas eu posso impedir isso. Seus olhos brilharam com um entusiasmo que me fez querer correr dali imediatamente. Fechei a porta devagar, como se isso fosse apagar a cena que acabara de presenciar. Respirei fundo e forcei um sorriso trêmulo. É impressionante. Eu precisava sair dali, precisava manter a calma. Ele observou meu rosto com atenção. "Você parece assustada." Balancei a cabeça rapidamente. Não esperava algo assim. Nunca vi nada tão realista." Ele parecia satisfeito com minha resposta. Deu um passo para trás e gesticulou para que eu voltasse para a sala. "Venha, vamos terminar o filme." Assenti e o segui, forçando cada passo para parecer natural. Minha mente, no entanto, trabalhava em uma velocidade insana. Eu precisava sair daquela casa. Agora, a noite seguiu de forma agonizante. Henrique não demonstrou qualquer pressa em encerrar o encontro, e eu tive que suportar mais de 1 hora ao lado dele, fingindo estar bem. Cada vez que ele se aproximava, eu me forçava a não recuar. Cada toque dele me fazia querer gritar. Quando finalmente fui embora, senti que ele me observava mais do que o normal. Nos dias seguintes, ele intensificou o controle sobre mim. Ligava constantemente. Queria saber onde eu estava, com quem, mandava mensagens a todo momento, e qualquer demora em responder parecia irritá-lo. Minhas desculpas para evitar vê-lo começaram a se esgotar. O desconforto crescia a cada ligação, a cada aparição inesperada dele nos lugares que eu frequentava. Então, tomei uma decisão perigosa. Eu precisava voltar àquela casa, precisava entender o que exatamente estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Esperei um momento oportuno. Henrique mencionou que teria uma viagem de trabalho e ficaria fora por 2 dias. Assim que confirmei que ele realmente havia saído da cidade, fui até lá. Ainda tinha a chave reserva que ele havia me dado semanas antes. O ar dentro da casa parecia mais pesado do que da última vez. Cada passo ecoava de maneira inquietante. Respirei fundo e segui direto para o cômodo onde havia visto as esculturas. Estava trancado. Minhas mãos tremiam enquanto eu explorava o restante da casa, procurando qualquer pista. Foi quando notei algo que antes não tinha chamado minha atenção. Uma escada estreita, quase oculta por um móvel no corredor. Levava para o sótão. Subi devagar, cada degrau rangendo sob meus pés. Quando alcancei a porta no topo, hesitei. Meu instinto gritava para que eu fosse embora, mas algo me impulsionou a seguir em frente. Girei a maçaneta e empurrei a porta. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Um odor adocicado e enjoativo, misturado com algo químico. Meus olhos levaram alguns segundos para se ajustarem à pouca luz do ambiente. E então eu vi corpos, vários. Não apenas esculpidos ou preservados, mas meticulosamente dissecados e posicionados como se fizessem parte de uma galeria macabra. Homens e mulheres, mantidos em poses quase naturais,
cada um deles uma obra de precisão assustadora. A pele esticada, os músculos expostos em alguns pontos, as feições imortalizadas com um realismo doentio. Meu corpo ficou frio, meus joelhos quase cederam, e um som saiu da minha garganta antes que eu pudesse contê-lo. Foi o suficiente para eu perceber que não estava sozinha. Um movimento sutil no canto do sótão me fez girar o corpo rapidamente. Meus olhos encontraram os dele. Henrique estava ali, parado, me observando com um olhar sereno. "Eu sabia que você viria", disse ele, com um tom de voz assustadoramente calmo. "Você sempre teve curiosidade." Meus pulmões pareciam incapazes de puxar ar. Minha mente gritava para eu correr, mas meus pés não se moviam. Ele deu um passo à frente, e meu instinto finalmente reagiu. Girei nos calcanhares e disparei em direção à escada, descendo tão rápido que quase tropecei. Ouvi seus passos atrás de mim. Consegui chegar à porta, destravá-la e sair antes que ele me alcançasse. Corri como nunca antes, sem olhar para trás, sem pensar em nada, além de me afastar daquela casa. Corri sem parar até chegar ao meu prédio. Minhas mãos tremiam tanto que demorei alguns segundos para conseguir abrir a porta do apartamento. Assim que entrei, travei todas as fechaduras e deslizei contra a parede, tentando recuperar o fôlego. Meus pulmões ardiam, minha mente gritava. Eu havia escapado, mas ele sabia que eu tinha descoberto. Não consegui dormir, cada ruído me fazia sobressaltar. O barulho de passos no corredor, o estalo da madeira se expandindo com o frio da madrugada, até mesmo o som da minha própria respiração parecia alto demais. Fechei as cortinas, apaguei todas as luzes e fiquei sentada no sofá, abraçando os joelhos, esperando que o sol nascesse. Na manhã seguinte, fui até a polícia. Contei tudo, cada detalhe, cada cena grotesca que havia visto. O agente que me atendeu manteve a expressão séria, mas pude ver em seu olhar a hesitação, como se tentasse decidir se minha história era fruto de pânico ou realidade. Disseram que investigariam, mas eu sabia que precisaria de mais do que palavras chocadas para convencê-los. Passei o dia inteiro em estado de alerta, esperando uma mensagem de Henrique, uma ligação, algo que indicasse que ele sabia que eu o havia denunciado, mas nada veio. O silêncio era ainda pior. Naquela noite, a polícia foi até a casa dele. Eu não tive coragem de ir junto, mas recebi a ligação de um dos agentes pouco depois. Eles haviam encontrado tudo: as esculturas humanas, as peças preservadas, os corpos dispostos como se fossem obras-primas de um museu macabro. Só não encontraram Henrique. Ele havia desaparecido. Nos dias seguintes, minha vida virou um borrão de interrogatórios, pesadelos e medo constante. Me mudei para um novo apartamento, troquei de número, cortei contato com qualquer vestígio do passado recente. Mas nada disso fazia diferença. A imagem dele ainda estava comigo. O olhar analítico, o sorriso discreto, o tom suave de quem nunca demonstrava pressa. As buscas por Henrique continuaram por meses, sem sucesso. A polícia encontrou registros de outras identidades, possíveis pistas de onde ele poderia estar, mas tudo terminava em becos sem saída. Era como se ele nunca tivesse existido. O tempo passou e eu tentei seguir em frente. Fiz terapia, tentei reconstruir minha rotina, convencer a mim mesma de que estava segura. Mas algumas coisas nunca desapareceram completamente. Até hoje, evito lugares cheios de esculturas ou qualquer coisa que me lembre a precisão assustadora do trabalho dele. Às vezes, ainda acordo no meio da noite, sentindo aquele cheiro adocicado e químico do sótão. Henrique nunca foi encontrado. E talvez essa seja a pior parte. Porque por mais que eu tente me convencer de que ele não pode mais me machucar, uma parte de mim sabe que ele ainda está por aí, escolhendo sua próxima obra-prima.
Moro sozinho há alguns anos, num bairro tranquilo, de ruas estreitas e casas antigas. Sempre gostei dessa vizinhança, do cheiro das árvores depois da chuva e do silêncio nas manhãs de domingo. Mas, mais do que qualquer outra coisa, havia algo que sempre chamava minha atenção. O aroma que vinha da casa ao lado. Um cheiro delicioso de bolo recém-saído do forno, temperado com algo que eu nunca soube dizer o que era. A casa pertencia a Sílvia, uma mulher de uns 60 e poucos anos, simpática, de sorriso fácil e cabelos grisalhos sempre presos em um coque frouxo. Desde que me mudei para cá, trocamos algumas palavras no portão, sempre em tom cordial. Ela tinha uma maneira gentil de falar, um jeito que lembrava as avós de filmes antigos. Apesar da aparência frágil, Sílvia era ágil, fazia jardinagem sozinha, carregava sacolas pesadas de compras sem nunca pedir ajuda. Mas naquele dia específico, algo me impulsionou a oferecer uma mão. Eu a vi chegando do mercado, segurando algumas sacolas e tentando equilibrar a bolsa no ombro. Caminhei até ela, peguei algumas sacolas e disse que ajudaria a levar até a porta. Ela aceitou sem cerimônias, apenas sorriu e abriu caminho. Ao entrar na casa, fui recebido por aquele aroma que tantas vezes senti do lado de fora, mas agora ele parecia ainda mais intenso. O ambiente era aconchegante, repleto de móveis de madeira escura, cortinas rendadas e estantes cheias de livros e louças antigas. Tudo muito limpo e organizado. "Você tem um faro apurado, Jackson", ela comentou, rindo. "Sempre gosto de assar alguma coisa." Enquanto descarregávamos as compras, ela me agradeceu diversas vezes, dizendo que era raro encontrar vizinhos prestativos hoje em dia, e então veio o convite. "Amanhã eu vou preparar um bolo especial", disse ela, pegando um pacote de farinha e ajeitando sobre a mesa. "Por que não vem provar?" Eu hesitei por um segundo. Apesar da curiosidade, nunca havia entrado tão profundamente na vida dela. Mas Sílvia era uma daquelas pessoas que transmitiam segurança, como alguém que você sente que pode confiar sem nem precisar de um motivo. "Claro, vou adorar." Ela sorriu e concordamos que eu passaria lá no final da tarde. Quando saí, ainda sentia o cheiro doce impregnado nas roupas. Passei o resto do dia imaginando como seria o tal bolo. No dia seguinte, esperei dar o horário combinado e caminhei até a casa de Sílvia. O final da tarde trazia aquele ar fresco depois do calor do dia, e conforme me aproximava, já podia sentir novamente aquele cheiro doce e acolhedor. Ela abriu a porta antes mesmo que eu batesse, como se estivesse à minha espera, e me recebeu com um sorriso largo. O bolo estava sobre a mesa da cozinha, recém-saído do forno, ainda fumegando. Sílvia vestia um avental florido e mexia uma xícara de chá com movimentos lentos, satisfeita com a própria obra. "Chegou na hora certa, Jackson. Gosto de servir ainda morno. O aroma se espalha melhor, não acha?" Assenti enquanto olhava ao redor. A cozinha parecia ainda mais convidativa do que no dia anterior. O aroma do bolo se misturava ao de café fresco, e a luz dourada do entardecer entrava pela janela, criando um ambiente quase bucólico. Sílvia cortou uma fatia generosa e colocou-o diante de mim, acompanhada de um pequeno pires de mel. "Esse é um dos meus favoritos", ela disse, sentando-se à minha frente. "A receita é antiga, mas tem um toque especial. Um ingrediente secreto que o torna único." Ela disse isso com uma ponta de orgulho, como alguém que guarda uma tradição preciosa. Achei curioso, mas não perguntei. Talvez fosse alguma especiaria rara ou um truque de fermentação, algo transmitido de geração em geração. O cheiro era tão bom que minha boca já salivava antes mesmo de dar a primeira mordida. O primeiro pedaço desmanchou na língua. Era macio, úmido na medida certa, doce sem ser enjoativo.
O mel combinava perfeitamente com a massa, realçando um sabor que eu não conseguia identificar por completo. Silvia me observava com um brilho no olhar, esperando minha reação. "Isso é incrível", murmurei, pegando outro pedaço. "Nunca comi nada assim." Ela sorriu, satisfeita. "Fico feliz que tenha gostado. Nem todo mundo sabe apreciar." Continuei comendo sem pressa, deixando os sabores se fixarem. Mas então, em uma das garfadas, senti algo diferente. Algo levemente fibroso, quase imperceptível, mas que contrastava com a textura macia do bolo. Mastiguei devagar, tentando entender. Poderia ser um pedaço de casca de alguma fruta, talvez um vestígio de especiaria mal dissolvida. Nada que comprometesse o sabor, mas o suficiente para despertar minha atenção. Levantei o olhar e vi Silvia ainda me observando. As mãos apoiadas na mesa, os dedos batendo de leve sobre a madeira. Ela parecia ansiosa, mas não da maneira usual. Havia um brilho diferente em seus olhos, algo que eu não tinha notado antes. "O que tem nesse bolo?" perguntei, meio de brincadeira, tentando não soar desconfortável. Ela inclinou a cabeça para o lado, como se refletisse sobre a melhor maneira de responder. "Você realmente quer saber?" Sorri sem jeito, ainda mastigando, e engoli antes de responder. "Claro, agora fiquei curioso." Silvia deu um gole no chá antes de responder, e quando falou novamente, sua voz tinha um tom quase íntimo, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo muito bem guardado. "O ingrediente secreto é algo que precisa ser colhido com cuidado, sem pressa, algo que exige dedicação, mas garanto que é completamente natural." Ela sorriu, e por um instante, algo no jeito como seus olhos brilharam me fez sentir um arrepio estranho. Fiquei em silêncio por um momento, tentando entender o que ela queria dizer. O jeito como Silvia falava, com aquela calma quase hipnotizante, me deixava inquieto. Eu costumava achar sua presença acolhedora, mas algo ali estava errado. Seus olhos tinham um brilho estranho, um entusiasmo que não combinava com a simplicidade do assunto. "Natural?" repeti, forçando um sorriso. "Bom, isso não explica muito. É alguma fruta exótica? Algum tipo de tempero fermentado?" Ela não respondeu de imediato, apenas entrelaçou os dedos sobre a mesa e me observou, como se quisesse prolongar o momento, saboreando a tensão. Depois de alguns segundos, inclinou-se levemente para a frente. "Sangue." O sorriso dela permaneceu, sereno, enquanto eu piscava, tentando assimilar o que acabara de ouvir. "O quê?" "O ingrediente secreto", continuou, baixando o tom de voz como se estivesse dividindo algo íntimo. "Sempre digo que cozinhar é uma forma de conexão. O sangue tem um poder especial, dá vida, sustenta, é a essência do que somos." Ela falou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Meu corpo ficou tenso e, de repente, aquele cheiro adocicado, que antes parecia tão convidativo, tornou-se enjoativo. "Você está brincando, né?" "Por que brincaria com algo tão importante?" A expressão dela se manteve inalterada. "Sempre escolho com cuidado. Você não imagina o trabalho que dá colher tudo da maneira certa. Mas no fim, sempre vale a pena." A sala pareceu menor, como se as paredes estivessem se aproximando. Meu estômago se contraiu, não de enjoo, mas de puro instinto. O bolo ainda estava no prato, metade comido. Eu tentei engolir a saliva seca, sentindo a garganta apertar. "Isso não pode ser verdade." Ela riu, baixa e contida. "Você mesmo disse que nunca provou nada assim. Agora entende por quê?" Meus músculos enrijeceram, e meu primeiro impulso foi levantar e sair dali. Mas assim que tentei me mover, percebi que algo estava errado. Minhas pernas pareciam pesadas,
Meu equilíbrio falhou por um instante. O mundo ao meu redor girou levemente, e foi aí que percebi. Sylvia já havia planejado tudo. O que você colocou nisso? Minha voz saiu fraca. Meus membros estavam entorpecidos, minha visão levemente embaçada nas bordas. Sylvia se levantou calmamente, pegando minha xícara de chá e levando até a pia. Só um relaxante, algo leve, mas eficiente. Não se preocupe, não vai sentir dor. Tentei me levantar, mas meus joelhos cederam. E só não caí porque agarrei a borda da mesa. Meu coração disparou, a respiração ficou curta. Ela me observava com paciência, como se já estivesse acostumada a esse momento. Você foi tão gentil, Jackson. Desde que se mudou para cá, percebi que era especial. Eu sabia que, quando chegasse a hora, você seria perfeito. Minha mente gritava para reagir, mas meu corpo estava lento demais. Sylvia caminhou ao meu redor com tranquilidade. Puxou uma cadeira para perto de mim e se sentou, cruzando as pernas com elegância. Sempre gostei de compartilhar minhas receitas. A comida tem um poder enorme sobre as pessoas. Faz com que baixem a guarda, se entreguem à experiência sem perceber o que realmente estão consumindo. Minha respiração estava descompassada, a visão ficando mais turva. Sylvia apoiou o queixo na mão e suspirou. E você, Jackson? Acabou de se tornar parte de algo muito maior. Minha cabeça pesava, o corpo parecia distante, mas a necessidade de sobreviver falou mais alto. A adrenalina tomou conta e, num impulso, empurrei a mesa com força, fazendo a porcelana se estilhaçar no chão. Sylvia recuou um passo, surpresa com minha reação. Minhas pernas estavam fracas, mas eu ainda conseguia me mover. Agarrei a borda da pia e me ergui, trôpego, enquanto minha visão oscilava entre focos borrados e momentos de clareza. Ela suspirou, como se lamentasse minha resistência. Não precisa ser assim, Jackson. Você pode relaxar, deixar acontecer naturalmente. O tom dela era doce, quase maternal, e aquilo me deu ainda mais forças para reagir. Meus olhos vasculharam a cozinha em busca de algo, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Sylvia percebeu e começou a se aproximar devagar. Os passos leves no assoalho de madeira. Foi instinto puro. Minhas mãos encontraram um prato sobre a pia e, sem pensar, o arremessei. A porcelana se partiu contra seu ombro e ela gritou, recuando. Aproveitei o momento e me joguei na direção da porta da cozinha, sentindo o corpo vacilar a cada passo. Meus dedos tremiam enquanto tentava destrancar, a visão embaralhada dificultando tudo. Sylvia se recompôs rapidamente e, pelo reflexo do vidro, vi que ela vinha atrás de mim. Girei a maçaneta e me joguei para fora, tropeçando nos degraus da varanda. O ar frio da noite bateu no meu rosto, ajudando a clarear minha mente. Corri como pude pelo jardim, sentindo a grama úmida sob os pés e ouvindo Sylvia chamar meu nome atrás de mim, a voz serena, como se estivesse tentando convencer uma criança teimosa a voltar para casa. Você não entende, Jackson. Isso é maior do que nós dois. A rua estava vazia, mas uma luz se acendeu na casa vizinha. Gritei o nome de Ricardo, um senhor que morava 2 lotes à frente e que sempre trocava cumprimentos comigo. Vi sua silhueta na janela e logo a porta se abriu. Ele demorou 1 segundo para entender a cena, mas correu ao meu encontro quando me viu quase cair no meio-fio. Sylvia parou no portão, os olhos escuros fixos em mim. Me ajude, consegui murmurar antes de tudo escurecer. Quando acordei, estava no hospital. O cheiro de antisséptico substituindo o aroma de bolo que parecia ainda impregnado na minha memória. Meu corpo estava pesado, mas eu estava vivo. O médico explicou que eu tinha sido intoxicado por uma substância sedativa, mas que me recuperaria em alguns dias. A notícia da prisão de Sylvia veio logo depois. A polícia a encontrou em casa, sentada à mesa,
como se estivesse apenas esperando. Ela não resistiu, não negou nada, apenas sorriu e confirmou o que já suspeitavam. Não era a primeira vez, nem a segunda, nem a 10ª. A história se espalhou rápido. Os jornais exploraram cada detalhe sórdido. Os vizinhos se perguntavam como nunca desconfiaram de nada. A casa foi isolada e a investigação revelou restos humanos escondidos de formas que prefiro não descrever. Seu nome circulou entre manchetes macabras e os repórteres a apelidaram de a cozinheira da morte. Mas para mim, ela sempre será apenas Silvia, minha vizinha, aquela que me recebia com um sorriso e um bolo recém-saído do forno. O tempo passou e a lembrança daquele dia ainda me acompanha. Nunca mais consegui comer bolo sem sentir um frio na espinha, sem reviver a textura estranha daquela fatia. Sei que dei sorte, que poderia ter sido apenas mais um entre tantos. Mas, às vezes, me pego pensando naquela última frase que ela me disse antes de ser levada. Você pode fugir de mim, Jackson, mas nunca do que provou. E por mais que eu tente esquecer, sei que, no fundo, ela estava certa. Fazia um pouco mais de 12 meses desde que eu e Felipe havíamos terminado. Nosso relacionamento tinha durado anos. E, quando chegou ao fim, não houve brigas, traições ou mágoas irreparáveis. Apenas a constatação silenciosa de que havíamos mudado, tomado direções diferentes e que insistir seria prolongar algo que já não fazia sentido. A separação foi respeitosa, sem grandes discussões ou ressentimentos aparentes. Seguimos caminhos distintos e, por muito tempo, acreditei que ele sentia o mesmo alívio que eu. A primeira mensagem chegou sem aviso. Uma notificação discreta na tela do celular. Oi, como você está? Vindo de um número conhecido, mas que eu não via há meses. Respondi com educação, mantendo a conversa breve, apenas o suficiente para não parecer rude. Ele disse que sentia minha falta, que pensava em mim constantemente e que, olhando para trás, via o quanto havia errado. Li aquilo com certa estranheza, mas deixei passar. Pessoas têm momentos de nostalgia, especialmente quando estão sozinhas. Não dei muita importância, mas as mensagens continuaram. Primeiro, esporádicas, depois, frequentes. Sempre começavam inofensivas, perguntando sobre meu dia, meu trabalho, minha família e, invariavelmente, acabavam descambando para declarações sobre o quanto ele se arrependia do fim do nosso relacionamento. Eu tentava ser delicada, respondia com frases curtas, evitava prolongar qualquer assunto que desse margem a interpretações erradas. Algumas vezes, simplesmente não respondia. O tom das mensagens mudou sutilmente. Se antes ele me abordava com carinho e saudade, depois passou a mencionar que sentia que havia algo inacabado entre nós. Certa noite, recebi um áudio longo em que sua voz soava embargada. Ele dizia que não entendia como eu conseguia seguir em frente como se nada tivesse acontecido, que sentia como se eu tivesse apagado tudo o que vivemos, e que isso o machucava mais do que ele podia expressar. Minha paciência começou a se esgotar. Eu nunca havia dado a entender que queria retomar o relacionamento, nunca sugeri que havia alguma possibilidade de voltarmos. Passei a ignorar suas mensagens com mais frequência, na esperança de que ele compreendesse o recado. Em vez disso, ele apenas intensificou suas investidas. A insistência começou a me incomodar de verdade quando percebi que ele sabia coisas sobre minha rotina que eu nunca tinha mencionado. Certo dia, mandou uma mensagem dizendo que eu estava bonita com o vestido azul que usara no trabalho. Olhei ao redor, tentando entender se ele estava por perto, mas não havia sinal de sua presença. Outra vez,
Comentou sobre o café que eu costumava comprar antes de ir para o escritório, mencionando o nome da cafeteria com uma familiaridade desconcertante. Meu desconforto crescia a cada nova interação. Bloqueei seu número, esperando que isso fosse suficiente para cortar o contato, mas logo depois ele surgiu em outra rede social, com um novo perfil, perguntando por que eu estava ignorando-o. Dizia que só queria conversar, que não entendia o motivo do meu distanciamento, como se não houvesse nada de anormal em sua insistência. Na primeira vez que o vi pessoalmente depois de tanto tempo, não foi por escolha minha. Eu saía do trabalho quando notei um rosto familiar na calçada oposta. Felipe estava ali, parado, olhando em minha direção. Por um momento, duvidei de que fosse ele, mas então ele sorriu e fez um gesto de aceno contido. Não havia razão para ele estar ali. Ele nunca frequentou aquela região, e o horário também não fazia sentido. Algo dentro de mim se apertou, mas tentei ignorar o incômodo. Fui embora sem falar com ele. No entanto, poucas horas depois, uma nova mensagem chegou. Vi você hoje. Você está ainda mais linda do que eu lembrava. O incômodo transformou-se em um mal-estar difícil de ignorar. Depois daquela mensagem, fiquei inquieta. Até então, eu tentava me convencer de que Felipe estava apenas passando por um momento difícil, que sua insistência era fruto de nostalgia e carência. Mas vê-lo perto do meu trabalho, em um lugar onde ele nunca deveria estar, mudou a forma como eu enxergava a situação. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Nenhuma mensagem, nenhuma nova tentativa de contato. No começo, senti alívio. Talvez, finalmente, ele tivesse entendido. Mas o alívio não durou. Na semana seguinte, ao sair para almoçar com uma colega, o vi do outro lado da rua, encostado em um poste, aparentemente distraído com o celular. Ele não olhou diretamente para mim, mas algo me dizia que sua presença ali não era coincidência. Comecei a perceber outros detalhes que me incomodavam. Algumas vezes, ao chegar em casa, sentia que alguém tinha estado por perto. O portão parecia ligeiramente fora do lugar, como se tivesse sido tocado, e um dia encontrei marcas de passos na terra ao lado da entrada. Talvez fosse paranoia, mas a sensação de estar sendo vigiada não me abandonava. Felipe voltou a tentar contato, dessa vez por e-mails e números diferentes. Dizia que sentia minha falta, que só queria me ver, conversar como antes. Pediu desculpas se tinha me assustado e garantiu que não era sua intenção. Quando não respondia, ele mudava de tom. Perguntava por que eu estava tratando-o daquela maneira, como se ele fosse um estranho. Tentei ignorá-lo, mas a insistência se tornou um peso na minha rotina. Eu checava as ruas ao sair do trabalho, evitava passar pelos mesmos lugares todos os dias, me tornava cada vez mais reservada. Bloqueei todas as redes sociais que consegui, mas ele sempre encontrava um jeito de reaparecer. Uma noite, enquanto fechava a porta de casa, meu celular vibrou com uma mensagem nova. Por que você está me evitando? Eu sei que você ainda pensa em mim. Meu coração disparou. Na mesma hora, outra mensagem chegou. Você não pode simplesmente me apagar da sua vida. Na manhã seguinte, decidi que precisava acabar com aquilo de uma vez. Respondi com firmeza, dizendo que ele precisava parar, que eu não queria mais contato, que já estava passando dos limites. Ele demorou algumas horas para responder. Quando o fez, sua resposta foi curta. Podemos conversar? Por favor. Só quero falar com você. Hesitei. Cada parte de mim dizia que ignorá-lo era o melhor caminho, mas outra parte queria encerrar aquilo definitivamente. Marquei um encontro em um lugar público, uma cafeteria movimentada. Pelo menos assim, eu teria controle da situação. No dia combinado, cheguei alguns minutos antes, mas estranhei o ambiente. O lugar estava quase vazio, o que era incomum para aquele horário.
Felipe já estava lá, sentado em uma mesa no fundo. Ao me ver, sorriu, mas seu olhar era diferente. Havia algo intenso demais nele, um brilho que me deixou desconfortável. Quando me aproximei, ele se levantou e, com um gesto sutil, trancou a porta atrás de mim. Meu corpo enrijeceu no instante em que ouvi o som seco da fechadura se trancando atrás de mim. Felipe se moveu com naturalidade, como se não tivesse acabado de me prender ali dentro com ele. Sentei à mesa sem desviar os olhos, tentando manter a calma, mesmo quando tudo dentro de mim gritava para sair dali. "Que bom que veio", ele disse, com um sorriso que me incomodou. Eu estava esperando por isso há muito tempo. Minha boca estava seca. Quis perguntar por que tinha trancado a porta, mas hesitei, temendo demonstrar nervosismo. Respirei fundo e tentei manter a voz firme. "O que você quer, Felipe? Eu já deixei claro que não quero mais contato." Ele inclinou levemente a cabeça, como se minhas palavras fossem uma peça de um quebra-cabeça que ele não conseguia encaixar. "Você fala como se fosse tão simples, mas não é. O que a gente teve foi real, não pode simplesmente acabar." "Mas acabou", interrompi, tentando controlar a ansiedade. "Você precisa seguir em frente." Seu sorriso vacilou. Seus olhos, antes brilhantes, se tornaram duros, opacos. "Você quer mesmo acreditar nisso? Acha que eu não percebo? Sei que você ainda sente algo por mim." Fiz menção de me levantar, mas ele se adiantou e colocou a mão sobre a minha, com força suficiente para me fazer parar. "Não se levante ainda. Não terminamos." Meu coração martelava no peito. Tentei puxar a mão, mas ele apertou mais. "Felipe, me solta." "Por quê? Está com medo de mim?" Ele riu baixo, mas havia algo amargo na sua voz. "Eu nunca faria mal a você. Eu te amo." Consegui soltar minha mão, mas ele não recuou. Afastou-se apenas o suficiente para me observar melhor, como se estivesse analisando cada reação minha. "Sabe, Tamires, eu passei meses pensando em tudo, em nós, em como as coisas poderiam ter sido diferentes, a forma como ele falava, como se estivesse revivendo cada detalhe do nosso passado, me causava um pavor crescente. Eu precisava sair dali. Olha, eu entendo que o fim do relacionamento foi difícil para você, mas para mim... Ele riu de novo, mas desta vez o som foi frio. Você fala como se tivesse sido fácil para você. Como se não tivéssemos passado anos juntos. Como se tudo pudesse ser apagado. Levantei-me rapidamente, sem dar tempo para que ele reagisse. Dei um passo em direção à porta, mas ele se colocou na minha frente num instante, bloqueando minha saída. Não tão rápido, você me deve isso. Minha respiração acelerou. Eu não te devo nada, Felipe. Saia da minha frente. Ele passou a mão pelos cabelos, inquieto. Você não entende. Eu estou te dando uma chance de consertar tudo. Não há nada para consertar. Acabou. A raiva cresceu em seus olhos. De repente, sua expressão ficou sombria e ele abaixou a cabeça por um instante. Quando voltou a me encarar, seu rosto estava diferente. Não havia mais um traço de fragilidade ou saudade nele. Apenas algo frio, determinado. Não, Tamires, eu não posso deixar isso acabar. Antes que eu pudesse reagir, senti um pano contra meu rosto, o cheiro forte e enjoativo preenchendo meu nariz. Tentei lutar, empurrá-lo, mas minhas forças escoavam rapidamente. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi Felipe segurando minha cabeça com um cuidado perturbador, sussurrando algo que minha mente já não conseguia processar. Acordei com a cabeça pesada, o corpo entorpecido e um gosto amargo na boca. Por alguns segundos, minha mente se recusou a compreender onde eu estava. O ar era denso, úmido, carregado de um cheiro metálico que me causava náusea.
O chão sob mim era frio e áspero. Quando tentei me mover, percebi que minhas mãos estavam presas. O pânico veio como um choque elétrico, percorrendo meu corpo com violência. Forcei meus olhos a se acostumarem à escuridão, respirando com dificuldade. Estava em um cômodo pequeno, sem janelas, iluminado apenas por uma lâmpada fraca no teto. Um rangido me fez prender a respiração. Felipe estava sentado em um banco a poucos metros de mim. Me observava com um olhar calmo, quase satisfeito. "Você finalmente acordou", ele disse, com a voz baixa. Minha garganta estava seca. Tentei me mover, mas meus pulsos estavam amarrados a uma estrutura metálica. A realidade do que estava acontecendo me atingiu com força. "O que você fez?" Minha voz saiu arranhada, quase irreconhecível. Ele suspirou e se levantou, aproximando-se devagar. "Eu tentei fazer isso do jeito certo, Tamires. Eu tentei te dar espaço, te deixar perceber sozinha. Mas você não quis entender." Meu coração martelava. Entender o quê? Ele se ajoelhou ao meu lado, segurando meu rosto com uma delicadeza doentia. "Que nós fomos feitos um para o outro." Meu corpo se retesou. "Felipe, por favor." "Shh." Ele encostou um dedo nos meus lábios. "Eu sei que está assustada, mas não precisa estar. Eu nunca faria nada para te machucar. Eu só quero que as coisas voltem a ser como antes." Meu estômago se revirou. "Isso não é amor", murmurei, sentindo o desespero crescer. Seus olhos escureceram. "Você só diz isso porque ainda está confusa." Apertou minha mão entre as dele, apertando forte demais. A tensão começando a escapar pela sua respiração acelerada. "Mas eu vou te ajudar a lembrar." Tentei puxar as mãos, me debater, mas os laços cortavam minha pele. Minha respiração ficou irregular. A sensação de sufocamento tomando conta de mim. "Felipe, me solta, por favor." Ele hesitou, seu olhar se movendo entre meu rosto e as amarras. Algo dentro dele parecia em conflito. "Eu não queria que fosse assim, mas você não me deixou escolha." A raiva e o medo explodiram dentro de mim. "Eu não te deixei escolha? Você sequestrou a própria ex-namorada porque não aceita que acabou." Seus olhos brilharam com uma emoção que eu não soube identificar. "Você fala como se eu fosse um monstro. O que mais eu deveria pensar?" O silêncio pairou no ar. Felipe olhou para mim por longos segundos. Então suspirou e se afastou. Eu só queria que as coisas fossem diferentes. Virou-se, esfregando o rosto com as mãos. O tempo que ele levou para se recompor foi tudo de que precisei. Com um impulso, forcei meus braços para a frente, sentindo a dor dos laços rasgando minha pele. Meu corpo se curvou para o lado e minhas pernas se moveram por reflexo, derrubando um objeto que estava perto de mim. O barulho pareceu quebrar algo nele. Felipe se virou, seu rosto transfigurado entre raiva e frustração. "Por que você tem que tornar tudo tão difícil?" Ele se lançou na minha direção, mas no mesmo instante, um som ecoou pela casa. Uma batida forte. Felipe paralisou. O som veio de novo. Vozes do lado de fora. Meus olhos se encheram de lágrimas. Alguém tinha me encontrado. Felipe praguejou, sua respiração pesada. Seus olhos vacilaram entre mim e a porta. Ele hesitou, então correu para algum canto do cômodo, pegando algo, talvez uma chave, talvez uma ferramenta, e começou a soltar minhas amarras. "Vai embora." Eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. "O quê?" "Vai." Ele rosnou, puxando os laços com violência. "Se alguém te achar aqui, vai acabar pior para mim." Eu queria gritar com ele, dizer que já estava pior para ele, que o que ele fez era imperdoável, mas não perdi tempo. Assim que meus pulsos estavam livres, me levantei tão rápido que minhas pernas quase falharam. Corri para a porta sem olhar para trás. O resto da noite foi um borrão. Pessoas ao redor, vozes perguntando se eu estava bem, sirenes.
Não lembro de tudo o que foi dito, mas lembro da sensação, um vazio dentro de mim que eu sabia que nunca mais desapareceria completamente. Felipe foi preso naquela mesma noite. Eu soube depois que ele já vinha sendo investigado, que minha amiga do trabalho, a quem eu havia comentado sobre a perseguição, percebeu que algo estava errado quando eu não voltei da cafeteria e avisou a polícia. Eles rastrearam meu celular até a casa onde ele me manteve presa. Ele não reagiu à prisão, apenas olhou para mim quando o levaram. Um olhar de resignação doentia, como se ainda acreditasse que tudo aquilo tinha sido um grande mal-entendido. Passei meses tentando entender, tentando recuperar a sensação de segurança que ele me roubou. Mas a verdade é que nunca mais fui a mesma. Eu segui em frente, voltei à minha vida, reforcei meus limites, aprendi a reconhecer os sinais de alerta. Mas o medo que ele plantou em mim nunca desapareceu completamente. Às vezes, me pego olhando por cima do ombro sem perceber, como se meu corpo ainda não tivesse entendido que acabou, porque no fundo, sei que o trauma não desaparece. Ele só aprende a se esconder. Comecei a conversar com Raquel por acaso. Eu estava navegando sem compromisso pelas redes sociais quando vi um comentário dela em uma postagem qualquer. Havia algo no jeito que ela escrevia, uma mistura de sarcasmo e inteligência, que me fez clicar no perfil dela. As fotos eram atraentes, mas não exageradas. Diferente das pessoas que lotam suas páginas com poses calculadas, ela parecia natural. Em algumas imagens, estava de moletom e cabelo bagunçado. Em outras, ria de algo que eu não podia ver. Parecia espontânea, e isso me chamou a atenção. Comentei uma das postagens dela, e, para minha surpresa, ela respondeu. A conversa deslizou fácil. Falamos sobre filmes, música e até sobre a dificuldade de encontrar gente interessante online. De alguma forma, o papo parecia diferente de outras interações virtuais que eu já tivera. Era envolvente, sem aquela tensão de querer impressionar o tempo todo. Ela tinha um humor afiado e uma maneira de contar histórias que me prendia. Em pouco tempo, começamos a trocar mensagens privadas. O contato se tornou diário. Acordava já esperando uma notificação dela e, ao longo do dia, trocávamos mensagens sobre qualquer coisa. Algumas conversas eram longas, quase filosóficas, enquanto outras se resumiam a trocas de memes e piadas internas que só nós dois entenderíamos. Aos poucos, fui criando uma imagem dela na minha cabeça, e a ideia de conhecê-la pessoalmente começou a parecer inevitável. Foi ela quem sugeriu o encontro. Disse que preferia conhecer as pessoas cara a cara do que passar meses conversando sem sair do virtual. Gostei disso. Havia uma confiança no jeito que ela falava, como se não tivesse tempo a perder com joguinhos. Marcamos para o fim de semana, em um café discreto no centro da cidade, um lugar pequeno, sem muita movimentação, onde poderíamos conversar sem precisar gritar por cima da música alta. Nos dias que antecederam o encontro, me peguei mais ansioso do que esperava. Não que eu fosse inexperiente nesse tipo de coisa, mas havia algo em Raquel que me intrigava. Ela era um pouco misteriosa, sempre deixando algumas respostas em aberto, como se quisesse que eu deduzisse algo por conta própria. Em uma das conversas, perguntei sobre o que ela esperava de um encontro, e ela respondeu com um simples "surpreenda-me". Não soube dizer se aquilo era um desafio ou só um jeito casual de evitar expectativas. Na noite anterior, conversamos até tarde. Raquel parecia animada, mas em certo momento mencionou que andava cansada ultimamente. Disse que o trabalho e a família estavam exigindo muito dela e que às vezes se sentia esgotada. Perguntei se estava tudo bem e ela apenas respondeu com um emoji rindo. Isso me deixou um pouco inquieto, mas decidi não insistir.
No dia do encontro, cheguei um pouco antes do horário combinado. Escolhi uma mesa próxima à janela e fiquei conferindo o celular enquanto esperava. Quando finalmente vi Raquel se aproximando, senti um breve choque. Ela estava diferente. Não de um jeito extremo, mas suficiente para que eu notasse. Seu rosto parecia mais pálido do que nas fotos, e as olheiras estavam visíveis, mesmo sob a maquiagem leve. Ela ainda era bonita, mas havia um peso em sua expressão que não combinava com a imagem que eu tinha construído. Levantei-me para cumprimentá-la e ela sorriu, mas era um sorriso cansado. Sentei-me novamente e esperei que ela falasse primeiro. Por um momento, pensei que talvez estivesse nervosa, mas logo ela começou a falar como se nada estivesse fora do normal. A voz era a mesma, o tom descontraído também. Mas havia algo na maneira como me olhava que me deixava inquieto. Era difícil de explicar, mas parecia que ela estava me analisando. Pedi um café para mim e um chá para ela, e seguimos conversando. Eu tentava ignorar a sensação estranha e focar na conversa, mas era impossível não notar que, de vez em quando, Raquel desviava o olhar para algum ponto atrás de mim, como se estivesse verificando algo. Isso começou a me incomodar, mas decidi não perguntar de imediato. Ela falou um pouco sobre a rotina dela, mencionando a pressão que sentia da família e como ultimamente as coisas estavam mais difíceis. Evitava dar detalhes, e quando eu tentava puxar o assunto, mudava rapidamente de tópico. Isso começou a me parecer um padrão. Quando perguntava algo mais pessoal, ela se esquivava, mas quando falávamos de coisas banais, como filmes e viagens, voltava a ser envolvente e falante. Em determinado momento, fiz um comentário sobre como era estranho finalmente vê-la pessoalmente depois de tanto tempo conversando online. Ela sorriu de leve e disse algo que me pegou desprevenido. Às vezes, é melhor não conhecer as pessoas de verdade. Ri sem graça, esperando que ela explicasse ou dissesse que estava brincando. Mas ela apenas tomou um gole do chá e desviou o olhar. Depois daquela frase estranha, tentei levar a conversa para um tom mais leve, mas uma sensação incômoda já havia se instalado. Raquel continuava falando, gesticulando, rindo de vez em quando, mas eu não conseguia evitar a impressão de que algo estava errado. Ela parecia cansada, mas não de um jeito comum, como alguém que teve uma semana difícil. Era um cansaço mais profundo, quase como se algo estivesse sugando sua energia. Seus olhos tinham um brilho apagado, e, por mais que ela tentasse sorrir, não havia verdadeira animação em sua expressão. Resolvi perguntar se ela estava bem, e ela hesitou antes de responder. Disse que ultimamente andava se sentindo estranha, sem energia para nada, mas que não sabia exatamente o porquê. Mencionou que sua família estava exigindo muito dela e que, de certa forma, se sentia presa a certas expectativas. Perguntei se o problema era trabalho, estudo, algum relacionamento, e ela deu uma risada curta, sem humor, dizendo que era mais complicado do que isso. Ela olhava para o chá como se quisesse encontrar as palavras certas. Disse que sua vida não era como eu imaginava, que ela precisava manter certas aparências porque era esperado dela. Confessei que não estava entendendo muito bem, e ela suspirou, apoiando os cotovelos na mesa. Eu não sou exatamente a pessoa que você acha que sou, disse, e antes que eu pudesse responder, completou. Mas eu gosto de conversar com você. Faz tempo que não me sinto assim, meio livre. Aquilo me pegou de surpresa. Perguntei se havia algo que eu pudesse fazer, e ela sorriu de um jeito triste, dizendo que algumas coisas simplesmente não tinham solução. Antes que eu pudesse insistir no assunto, ela mudou de tom e começou a falar sobre outra coisa, como se quisesse evitar se aprofundar mais. O tempo foi passando, e eu percebia que, de vez em quando, ela ficava distraída, como se estivesse ouvindo algo que eu não conseguia escutar.
Seus olhos desviavam ligeiramente para os lados, como se estivesse ciente de alguma presença invisível. Comecei a olhar ao redor, mas o café não estava cheio, e ninguém parecia estar nos observando. Mesmo assim, uma inquietação se instalava em mim. Depois de um tempo, perguntei se ela queria dar uma volta. Talvez o ar fresco ajudasse. Ela hesitou, mas acabou concordando. Pagamos a conta e saímos do café, caminhando sem um destino certo. A rua estava relativamente tranquila, com poucas pessoas passando. Enquanto andávamos, perguntei mais uma vez sobre o que estava acontecendo. E dessa vez, ela pareceu mais disposta a falar. Disse que sua família era diferente, que havia certas tradições que precisavam ser seguidas e que, por mais que tentasse, nunca conseguia escapar completamente delas. Disse que, quando era mais nova, achava que tudo fazia sentido, mas agora não tinha certeza. Perguntei se ela estava falando de religião, de alguma prática específica, e ela balançou a cabeça, como se tentasse encontrar a melhor forma de explicar. É mais do que isso, disse. Não é só uma questão de fé, é algo que simplesmente sempre existiu. Havia uma estranheza na forma como ela falava, como se estivesse dividida entre querer me contar e temer dizer demais. Eu tentava processar tudo, mas a sensação de que havia algo maior por trás de suas palavras ficava cada vez mais forte. Continuamos andando até chegarmos a uma praça quase vazia. Sentamos em um banco e por alguns segundos ela ficou em silêncio, olhando para o nada. Quando finalmente voltou a falar, sua voz estava mais baixa. Eu não sou a mesma pessoa que era antes. As coisas mudaram. Eu mudei. Mas eles esperam que eu continue. Igual. Perguntei o que isso significava. E ela me olhou de um jeito que me fez arrepiar. Significa que eu já não sei mais quem eu sou. Ela abaixou a cabeça e por um momento achei que fosse chorar, mas se recompôs rapidamente. Tentei tocar sua mão, mas ela recuou sutilmente. Não posso me apegar a você, disse, mas eu queria. Meu coração acelerou. Perguntei se alguém a estava ameaçando, se precisava de ajuda, mas ela apenas sorriu de um jeito vazio. Se você não entenderia, ninguém entende. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu queria insistir, queria que ela explicasse melhor, mas sentia que, se pressionasse demais, ela simplesmente se fecharia de vez. Então fiquei ali, ao lado dela, esperando que, se quisesse, continuasse falando. A noite começou a cair e percebi que o tempo havia passado mais rápido do que eu imaginava. Perguntei se ela queria que eu a acompanhasse até em casa, mas ela recusou. Disse que preferia voltar sozinha. Perguntei se poderia vê-la de novo, e ela hesitou antes de dizer que sim, mas a forma como disse isso não me tranquilizou. Quando nos despedimos, fiquei parado por um tempo, observando-a se afastar. Por algum motivo, tive a sensação de que aquele encontro não havia sido apenas um encontro. Algo havia acontecido ali. Algo que eu ainda não entendia completamente. Depois daquele dia, algo mudou. Eu tentei seguir com a minha rotina normalmente, mas Raquel não saía da minha cabeça. Suas palavras, seus olhares furtivos, aquele jeito hesitante de falar sobre sua família, tudo parecia errado, como se houvesse um significado oculto por trás de cada detalhe. Mesmo assim, continuei conversando com ela. Nos dias seguintes, trocamos algumas mensagens, mas algo em seu tom havia mudado. Ela parecia mais distante, como se estivesse se esforçando para manter o contato, mas sem querer se aprofundar. Até que, uma noite, recebi uma mensagem inesperada. Preciso te ver, agora. O relógio marcava quase 11 da noite. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela apenas me mandou a localização. Era um endereço afastado do centro, um bairro residencial silencioso. Havia algo urgente na forma como ela escreveu, algo que me fez ignorar qualquer hesitação.
Peguei as chaves do carro e saí sem pensar muito. O local era uma casa antiga, de 2 andares, cercada por árvores altas que bloqueavam a visão de quem passava pela rua. Quando estacionei, as luzes estavam apagadas, exceto por uma fraca iluminação vinda de uma das janelas do 2º andar. Hesitei antes de sair do carro. Algo dentro de mim gritava para eu ir embora, mas contra todo o bom senso, segui até a porta. Antes que eu pudesse bater, ela se abriu lentamente. Raquel estava ali, parada no vão da porta. Seu rosto estava ainda mais pálido do que antes, e seus olhos tinham um brilho estranho. Ela parecia diferente. Não era só o cansaço ou a tristeza que eu havia notado no café. Era algo mais profundo, como se a pessoa que eu conheci estivesse se apagando aos poucos. Entre, ela disse, e sua voz soou quase mecânica. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Algo dentro de mim sabia disso, mas entrei. A casa estava quase vazia. O ar tinha um cheiro estranho, uma mistura de algo antigo e levemente doce, como incenso misturado com algo que não conseguia identificar. As paredes eram forradas com cortinas pesadas e havia poucas luzes acesas, deixando o ambiente cheio de sombras. Ela me guiou pelo corredor sem dizer nada. Você confia em mim? Ela perguntou quando chegamos a uma sala escura. Tentei responder que sim, mas a verdade é que já não tinha certeza. Ela se sentou em uma poltrona e fez sinal para que eu fizesse o mesmo. Por alguns segundos, ficou em silêncio, como se estivesse reunindo coragem para falar. Então, finalmente, disse: minha família, o que eu te disse, não era toda a verdade. A maneira como falou fez um arrepio subir pela minha espinha. Eu quis perguntar do que ela estava falando, mas, no fundo, acho que já sabia que não ia gostar da resposta. Eu faço parte de algo maior, ela continuou. De algo que existe há muito tempo. É difícil explicar para alguém de fora, mas nós temos um propósito. O silêncio na casa era tão profundo que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Ela me olhava fixamente, como se esperasse que eu entendesse sem que ela precisasse dizer mais. Mas eu não entendia, ou não queria entender. Eu não sou quem você pensa que eu sou, ela disse. Meu corpo ficou tenso. Minha mente tentava racionalizar, buscar explicações lógicas. Mas Raquel não me deu tempo. Você já percebeu? Não percebeu? Como eu pareço diferente. Ela passou a mão pelo próprio rosto, como se estivesse sentindo a própria pele. É porque eu não sou a mesma de antes. A cada ciclo, eu preciso me renovar. E para isso, eu preciso de alguém. Meu estômago se contraiu. A minha família faz parte de algo antigo, ela continuou. E eu sou um deles. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Nós não podemos simplesmente envelhecer como todo mundo. O que nos mantém vivos, o que nos mantém jovens, é a energia de outras pessoas. O pânico começou a se instalar. Você me faz sentir viva de novo, ela disse, sua voz carregada de uma tristeza quase genuína. Mas eu não posso evitar o que sou. Me levantei de repente. Isso é algum tipo de brincadeira? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Mas ela apenas balançou a cabeça, com um olhar de quem já esperava essa reação. Eu queria que fosse, ela disse. A sala começou a parecer menor. Minhas mãos estavam suando. Eu precisava sair dali. Você já está aqui, ela sussurrou. Foi quando ouvi passos. Virei-me para o corredor escuro e, por um momento, vi sombras se movendo. Pessoas? Algo mais? Meu coração disparou. Me deixa sair, eu disse, minha voz falhando. Raquel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, levantou-se lentamente e deu um passo à frente. Você sente isso, não sente? A exaustão? O peso nos seus ombros? Ela tinha razão. Desde que cheguei, algo parecia estar me drenando.
como se minha energia estivesse sendo sugada lentamente. Ela levantou a mão, quase como se fosse me tocar, mas eu me afastei instintivamente. Não precisa ser assim, ela disse. Se você aceitar, não vai doer. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Girei nos calcanhares e corri. O corredor parecia mais longo do que antes. O ar ao meu redor estava denso, pesado. Algo atrás de mim se movia rápido. Podia sentir presenças nas sombras, mas não queria olhar para trás. Alcancei a porta e a puxei com toda a força, tropeçando para fora da casa. Corri sem parar até chegar ao carro. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui girar a chave na ignição. Quando finalmente consegui ligar o motor, dei ré tão rápido que quase subi na calçada. Meu olhar foi instintivamente para o retrovisor. Raquel estava parada na porta da casa, me observando. Seu rosto estava parcialmente coberto pela escuridão, mas seus olhos brilhavam de um jeito impossível. Ela não tentou me seguir, mas naquele momento eu soube. Ela não precisava. Fui embora daquela casa naquela noite, mas a sensação de que algo havia ficado para trás nunca desapareceu. Nos dias seguintes, tentei seguir minha vida como se nada tivesse acontecido, mas não era tão simples. Eu acordava exausto, como se não tivesse dormido nada, e minha mente parecia sempre nebulosa. Era como se algo estivesse me puxando para trás, como se uma parte de mim ainda estivesse presa àquele lugar. Bloqueei Raquel de todas as redes sociais. Troquei de número e tentei apagar qualquer vestígio de nossa conversa, mas era inútil. Às vezes, eu tinha a sensação de que ainda podia ouvi-la. Não sua voz de verdade, mas uma lembrança dela, ecoando em algum canto da minha mente. Ela dizia coisas que nunca tinha dito antes, ou talvez tivesse e eu não tivesse prestado atenção. Palavras sobre como algumas coisas não podem ser evitadas. Sobre como tudo voltaria para mim mais cedo ou mais tarde. Foi quando comecei a perceber que minha energia não voltava. Não importava o quanto eu dormisse ou descansasse, eu continuava sentindo aquela exaustão profunda, aquele peso nos ossos. Pequenos apagões começaram a acontecer. Eu estava escrevendo algo e, de repente, percebia que tinha perdido minutos, às vezes horas, sem saber o que havia feito nesse tempo. Era como se algo estivesse me drenando lentamente, ainda que eu estivesse a quilômetros de distância daquela casa. Foi nesse ponto que comecei a procurar ajuda. Primeiro, médicos, nada de errado. Depois, terapeutas, nada que explicasse o que eu estava sentindo. E então, em um impulso que eu mesmo não conseguia justificar, fui até uma igreja. Nunca fui religioso. Sempre achei que fé era algo subjetivo, uma necessidade pessoal que não se aplicava a todos. Mas naquela época eu estava desesperado. Contei minha história de forma resumida para o sacerdote, esperando que ele me olhasse com ceticismo ou dissesse que eu precisava de tratamento psicológico. Mas ele não disse. Ele ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. E então disse: algumas marcas não estão no corpo, mas na alma. Eu ri, sem humor. Ele não riu de volta. O processo foi longo, mais longo do que eu esperava. Não foi como em filmes, onde tudo se resolve com uma única sessão de exorcismo ou uma oração específica. Foi um desgaste contínuo, uma luta para recuperar algo que eu nem sabia que tinha perdido. Não vou entrar em detalhes sobre o que foi feito, porque, honestamente, não sei explicar. Mas houve momentos em que senti que algo dentro de mim se partia, como se eu estivesse me desconectando de algo invisível. O peso foi diminuindo aos poucos. A sensação de estar sendo drenado começou a desaparecer, mas as lembranças, essas permaneceram. Foi por isso que decidi ir embora. Mudei de país. Quis acreditar que a distância física significaria distância emocional, que um novo lugar, novas pessoas, poderiam me ajudar a seguir em frente. Durante um tempo, funcionou.
Mas há coisas que não podem ser deixadas para trás tão facilmente. Às vezes, ainda sonho com Raquel, ou melhor, com o que quer que ela realmente fosse. No sonho, ela está sentada naquela poltrona, olhando para mim com o mesmo olhar vazio da última vez que nos vimos. Não fala nada, apenas me observa, e quando eu acordo, sinto por um instante que ainda estou naquela casa. Não sei onde ela está agora, nem quero saber, mas às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ficado, se tivesse aceitado o que ela queria. Se, de alguma forma, ainda há uma parte de mim lá, com ela,